Quartou, hein? Com decisão da Copa da Itália, Real Madrid em campo pela La Liga e brasileiros na Copa Sul-Americana e Libertadores. Estatísticas, dicas, análises desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, quarta-feira, aquele dia tradicional do futebol, né, com jogos bem interessantes pra gente analisar a partir de agora. Estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano, que maravilha ter você por aqui, olha só. Quarta-feira é recheada, hein? É recheada de vários jogos interessantes e a gente já vai começar com decisão. Final. Isso, final da Copa da Itália, Milan e Bolonha, tá? 4 da tarde, Estádio Olímpico de Roma, jogo único, tá? Informações importantes, né? Importante destacar e também o fato de que os dois times se enfrentaram, né? Nesse último final de semana. Vamos começar analisando aí a final da Copa da Itália. Agora, por favor, produção, bota aí na tela o nosso querido Game Arena, que inclusive, ó, QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o aplicativo do Game Arena para você poder se embasar. Essa última derrota aí do Bolonha, ó, foi justamente contra o Milan. E a gente vai começar analisando aí as duas equipes, confrontos recentes delas, né? Dois times que estão ali brigando por vaga em competição europeia, né? Na Série A italiana. O Milan um pouco abaixo, não vinha numa temporada tão boa, pode-se dizer, mas engatou 3 vitórias seguidas no campeonato italiano e agora está com chances de classificação. O Bolonha veio justamente dessa derrota para o Milan por 3-1. Antes havia empatado com a Juventus em 1-1, empatou com a Udinese, aqui pode dizer foi um tropeço, e a última vitória foi com o Empoli. Se a gente puxa um recorte aí de 8, 9 jogos, o Bolonha ele teve uma sequência muito dura aí recentemente, tá? Pegou Milan, Juventus, Inter de Milão, Atalanta, Napoli. E conseguiu vencer a Inter, né, nesse recorte aí, mas era uma Inter também focada mais na Champions, né, durante esses jogos. Na Copa da Itália ele tirou o Empoli, né, venceu ida e volta 3-0 e depois por 2-1. Pegou um adversário tranquilo, acessível. Né? O Empoli tinha eliminado a Juventus, né, antes, sim, mas caiu pro Bolonha. Vamos ver o Milan, vamos ver o Rossonero. O Rossonero que vem, né, de vitória contra esse próprio Bolonha, 3-1. Né? Aí venceu o Genoa, venceu o Venezia, venceu a Inter de Milão na semifinal, né? Sim. Da Copa da Itália. Aí a última derrota foi para a Atalanta pela Liga Italiana. Mas venceu o Udinese, empatou com a Fiorentina, vem fazendo gol em todo jogo, hein? Cara, na Série A ele vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Deu essa empolgada aí que deu chance pro time brigar para se classificar. Com exceção desse jogo aí da Atalanta, velho, realmente o recorte recente, o Milan vem fazendo muitos gols, tá? Fazia já nos últimos 10 jogos aí, ele só não fez gol nesse jogo aí contra a Atalanta, tá? Tem esse ponto aí a se destacar. Momento Bet Nacional. Vamos lá dar uma olhadinha nas odds. odds. Favoritismo é do Milan leve. Lembrando que não tem mando de campo, né? Não é na casa do Bolonha, né? Em Roma, então campo neutro. Sim. E aí, confiamos nesse Milan, que vem numa sequência boa, venceu recentemente o Bolonha, isso é um indicativo que o Milan é mais Cara, eu acho que sim, de fato, o Milan é favorito, tem mais time e também chega num momento melhor do que o Bolonha. E final a camisa pesa, né? Final, a camisa pesa e ainda esse fator que se enfrentaram no final de semana e deu o Milan de virada, tá? Diga-se de passagem. O primeiro tempo terminou 0-0, o Bolonha abriu o placar, o Milan virou para 3-1 ainda, inclusive, aquele jogo. Então, sem dúvidas, tá tudo a favor do Milan. Eu caracterizaria dessa forma. E, cara, a odd do Milan tá muito boa, tá? Quem quiser se arriscar aí, aquele apostador que gosta do risco para mirar um lucro mais alto, cara, a vitória do Milan tem muito valor pagando 2,47. Mas aqui a gente vai precisar por algo voltado mais para a segurança, né, Fabiano? Aquela aposta que tanto você pode ir simples, já tem um odds interessante para apostar só nela, e também para aqueles que gostam de fazer uma múltipla e colocar ela no bolo, a gente acredita que é bem mais seguro, e obviamente pegar o dupla hipótese do Milan combinado com um golzinho do Milan. É a mesma aposta que a gente mandou no último jogo, Fabiano. E deu bom, tranquilo, bateu, né? Cotaçãozinha 1,53. Por que a gente prefere aqui? Qualquer vitória do Milan vai dar green e qualquer empate com gols também vai dar green. Só o 0-0 que não nos serve aqui no dupla hipótese, né? Qualquer outro empate com gols também vai dar green. Então a gente abre o leque para mais alternativas e, consequentemente, eu acho que o custo-benefício acaba sendo até melhor porque é bem mais seguro essa aqui, né? Então por isso vai ser a nossa dica do Tips essa aí, tá? Muito bem, então dica dada aí para Milan e Bolonha, né? Final da Copa da Itália, dupla hipótese a favor do time russoneiro e um golzinho do Milan. Perfeito. Bom, para quem não sabe, Rossonero e Milan são os mesmos times, né? O Rossonero nada mais é do que vermelho e preto em italiano. Rubro-negro, né? Rubro-negro, bem melhor essa tradução, né? Rossonero, rubro-negro. Bom, vamos para a Espanha, porque tem o Real Madrid que perdeu o clássico e agora já entra de modo férias, né? Vai pegar o Mallorca, que ainda briga por vaga em competição europeia, tá? Jogo quarta, 4h30, lá no Bernabéu. E que jogaço. 36ª rodada. O Real não tem quase muito o que fazer, que dá nossa dica, né? Mais de 2,5, dupla hipótese do Barça. Suave. Até deu, no começo foi 2-0 no começo deu um medinho, mas pelo que foi o jogo ali, depois, primeiro tempo no 4-2, velho. Jogaço absurdo. Pois velho, o Real Madrid, assim,
uma temporada, pode-se dizer, a quem, né, Sem velho? títulos, né? Eliminado pro Arsenal nas quartas da Champions, Perdeu a Copa do Rei pro seu maior rival, perdeu a La Liga pro maior rival Perdeu a Supercopa também. A Supercopa também, pois é, não à toa, Carlo Ancelotti, né? Vai dar adeus, deve pintar na seleção. Galácticos nunca dá certo, né? E agora tem pela frente aí um jogo que, em teoria, seria fácil, mas o contexto que vai pesar muito. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena para a gente explicar melhor esse contexto, né? Retrospecto recente é até relativamente parecido aí das duas equipes. Eu acho que o que mais vai pesar é isso aqui que a gente vai analisar agora, beleza? Mais do que os confrontos. Tabela de classificação. O Real, matematicamente, ele ainda tem chance de classificação, de título. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Venhamos e convenhamos. O Barcelona, em 3 rodadas que falta, ele não pode ganhar mais nenhuma. Ele teria que empatar 2 e perder uma, e o Real ganhar as 3. Então, assim, pelo amor de Deus, pelo que o Barcelona vem fazendo na temporada, a gente duvida muito que o Barça não vença um dos 3 últimos jogos que restam. Ainda mais depois de vencer o seu maior rival nesse jogaço aí, né? Então, assim, meio que pode dizer que a temporada do Real Madrid já acabou. Não vai conquistar mais o título, já tem a vaga na UEFA Champions League, deve ficar ali em segundo lugar mesmo. Também acho que o Atlético não deva passar, até pode passar. Mas o adversário da vez é um Mallorca, que está brigando por vaga em competição europeia, né? Lembrando que o Rayo Vallecano é quem está conquistando a última vaga para a Conference League. O Mallorca ainda tem chance de pegar até uma Liga Europa, né? Ele eventualmente pode ficar ali em 7º à frente do Celta de Vigo. Então é um jogo que vale muito para o Mallorca. E agora, analisando os confrontos, eu acho que do Real Madrid a gente não tem nem muito o que destacar, né? Apenas jogos com muitos gols e o fator Real Madrid levar muito gol, né? Ele tomou 10 em 3, né? Tudo bem que pegou 2 jogos não, aí. 10 não. É isso mesmo, cara. Não, Não, 9, é isso mesmo, é 9. Tomou 4 do Barça, tomou 2 do Celta de Vigo e tomou mais 3 do Barcelona. Cara, ao longo da temporada, mesmo jogando em casa, o Real Madrid levava muito gol. A gente vai ver aí que dos últimos 7 jogos em casa, o Real sofreu gol em 6, ó. Ele sofreu 2 do Celta. Boa. Aí a gente vai ver só os jogos recentes, É só contra o Bilbao que ele não leva, né, Ele não leva. Aí ele levou do Arsenal, antes ele levou também do Valência, que estava ali na parte de baixo. Real Sociedade levou pois também. Então é um time que... Levou 2 do Leganés. Levou 2 do Leganés. Então é um time que em casa vem tomando muito gol, inclusive. Sim, né? sim. Então... E do lado do Mallorca, a gente pode destacar que vem de uma vitória... Cara, ele saiu perdendo pro Valladolid, por incrível que pareça, tá? Ele saiu perdendo pro Valladolid, conseguiu virar, deu aquele ânimo, porque se o time engata 3 derrotas seguidas aí, eu acho que poderia dar a Deus também a chance de classificação, né? Mas deu um ânimo para o time aí, para seguir vivo. E ainda tá brigando por algo, né? Eu acho que esse ponto aí é o que pode acabar pesando aí nesse confronto. É isso, antes perdeu do Girona, perdeu do Barcelona, até fez um jogo duro, né? Sim. Perdeu por 1-0 apenas, empatou com o Leganés, aí venceu a Real Sociedade 2-0, perdeu do Celta de Vigo. É um time que poderia estar melhor, ele estava até melhor, né? Antes aí ele deu uma estava caída. melhor, caiu um pouquinho de produção. Quem sabe essa vitória aí não pode, de virada, né? Mesmo sendo um jogo fácil, não deu um certo ânimo aí para a equipe do Mallorca. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Real e muito alto, né? E aqui é onde mora o perigo, né? Aqui é onde está a grande complicação para esse jogo. Porque, meu irmão, Real Madrid, bem dizer, não joga mais por nada, né? Assim, a gente sabe que eu acredito muito que o Real simplesmente não vai largar. Mas eu digo, se a odd do Real Madrid pelo menos estivesse boa, a gente poderia discutir, mas o Real em casa não vai querer largar, deve vencer. Mas, cara, é 1,32 só. Se a gente fosse apostar em qualquer coisa a favor do Real Madrid, nem um handicap -1 tem odd. Então a gente teria que pegar um -1,5 para o Real vencer por 2 gols. Nessas condições que a gente já destacou aqui, eu acho que é muito arriscado você apostar que o Real Madrid vai vencer por 2 gols de diferença. Aí se a gente fosse buscar gols, a gente teria que pegar, o mais de 1,5 também paga pouco. Teria que pegar um mais de 2,5 gols do Real Madrid para o Real fazer 3. Também não vejo valor aqui. Então, velho, por causa de todo esse contexto, a alternativa que eu considero de melhor valor, pode parecer uma loucura, mas o gol do Mallorca. Cara, o Real Madrid, ele em casa, leva muito gol. Mesmo contra os times mais fracos. Recentemente, ele tomou 9 nos últimos 3 jogos, né? Tomou 2 gols do Celta de Vigo dentro de casa. Recentemente, tomou 2 gols do Leganés também dentro de casa. Tomou 4 da Real Sociedade dentro de casa. 2 do Valência. Então, assim, considerando que o Real já não joga mais por nada, vem abalado depois de perder mais um clássico para o Barcelona, não vai ser campeão, não foi campeão de nada. Tem um Mallorca pela frente aí que ainda briga por vaga em competição europeia, um golzinho do Mallorca pagando 1,78, 76, eu vejo muito valor. Eu acho que é a opção de melhor custo-benefício para esse um jogo difícil, né? Porque as odds para o Real estão muito esmagadas e é um time desmobilizado, então difícil apostar não dá para confiar, né? Claro que a tendência é o Real vencer e até vencer bem, mas o Mallorca perdeu por 1-0 só do Barcelona. Então, exato. Mostra que é um time competitivo. Bom, então de cada daí golzinho do Mallorca, vamos buscar essa aí no jogo contra o Real Madrid. Bom, a gente vai para onde agora? Vamos para o Rio de Janeiro. Sula.
Vamos, o que fazer? Eu tava esperando a produção botar aqui o jogo, galera. Fluminense e União Espanhola, que é um time chileno, Matheus Montenegro, que tem chance de classificação, né? Então é jogo direto, aí confronto direto para o Flusão de Renato Portaluppi. Tem um fator importante a se destacar aí, se tratando de Fluminense na Copa Sul-Americana, é que os 2 jogos fora contra a União Espanhola e São José, ele meteu o reservão ali. Renato Gaúcho foi. Contra a União Espanhola ele não foi, acho que contra o São José ele foi, né? Acho que ele foi não. Também não foi não, é mesmo, né? Contra lá na Bolívia, enfim. Ele não foi no Chile, ele não ia pra altitude. Vai bater na Bolívia. Enfim, vamos pro nosso Game Arena para dar uma ilustrada melhor aí nesse confronto. Retrospecto recente, vamos dar uma relativizada, tá? O Fluminense vem de 2 derrotas seguidas aí, mas a gente vai precisar relativizar um pouquinho. Vamos ver a tabela de classificação primeiramente, né? Porque a gente tem ali, ó, qual é a grande questão aqui desse confronto? Fluminense, ele tem 7 pontos. O Once Caldas é o líder com 9. Fluminense vencendo esse jogo aqui, ele garante a sua classificação aí, né? E é importante para ele ser líder do grupo, tá? Por quê? Existe uma diferença entre passar em primeiro e segundo. O primeiro vai direto para as oitavas. O segundo lugar na Sul-Americana, ele ainda vai disputar a repescagem contra os terceiros colocados que vêm lá da Libertadores. Então é um mata-mata a mais, velho. São 2 jogos a mais, um jogo fora de casa, uma viagem, um desgaste a mais. Então é interessante para o Flusão vencer e convencer, né? Vencer com uma margem de gols para tentar garantir aí a liderança do grupo, tá? E agora confrontos, como chega o Fluminense de Renato Gaúcho? Vamos lá, perdeu do Atlético Mineiro 3-2. Jogaço, né? Jogaço 5 gols no segundo tempo. No segundo tempo, é isso. Aí perdeu na altitude, né, com o time reserva. Que é o que dá para relativizar. 1-0. Aí venceu o Sport, Lanterna do Brasil, mas o gol foi no finalzinho, viu? Foi ali no último lance do jogo. A Aparecidense venceu por 1-0. Finalzinho também o gol, não foi? Contra o Botafogo ele perdeu o clássico, né? Já é freguês aí do Botafogo no recorte recente. Aí empatou com a União Espanhola, tá? Empatou lá no Chile. Também. Então acho que é um parâmetro bom, né? Porque com um time completamente reserva, ele empatou fora de casa. Então, de fato, mostra que o Fluminense é bem superior ao time chileno. Vamos ver os jogos aí do... Cara, é verdade assim, que eu acho que é importante destacar isso aí, né? O Fluminense, ele teve uma caída de rendimento, né? Começou muito bem, O início do Renato Gaúcho foi muito bom, né? Vencendo o Corinthians fora de casa por 2-0, foi um grande resultado. Aí venceu o Santos por 1-0. O São José lá no primeiro turno meteu 5-0. E no recorte recente ele caiu realmente aí um pouquinho mais de produção. Mas vai ter um adversário fraco pela frente e que é difícil da gente dar uma relativizada, porque o campeonato chileno, obviamente, é muito mais fraco do que o campeonato brasileiro, né? Então, por exemplo, aí, o União Espanhola 25-1 foi na Copa chilena, tá? Não foi nem no campeonato, contra o Deportes Concepción. Antes disso, no campeonato chileno, ele perdeu para o Cobressal, para o Huachipato também. E perdeu para o Once Caldas na Copa Sul-Americana. Ele vinha de 3 derrotas consecutivas. Ele não venceu na Sul-Americana ainda, né? São 2 empates, né? Isso. Que 2 empates, 2 derrotas. Contra o Fluminense... Eu acho que contra o São José também, né? Ele perdeu os 2 jogos para o Once Caldas. Isso, perdeu para o Audax também, campeonato chileno. A última vitória no campeonato chileno foi contra o Nublense, né? 3-0. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso né? momento Bet Nacional, porque já sabemos aí que temos um grande favoritismo para o Fluminense, Matheus. E era de se esperar, tá? Era de se esperar, porque de fato, assim, a discrepância entre os elencos é muito grande. União Espanhola, para se classificar, eu acho que, cara, é muito complicado, né? É difícil confiar. União Espanhola teria que vencer esse jogo e ainda assim nem garantiria, né? É complicado. Eu acho que é difícil a gente confiar em qualquer coisa relacionada à União Espanhola. Como a gente disse, eu acho que o Fluminense ele só não está classificado ainda porque ele mandou o time reservão aí contra São José e União Espanhola nos jogos fora de casa, né? A disparidade é muito grande entre as equipes, velho. E eu confio que o Fluminense vai vencer e convencer. Até porque, como eu disse, é importante o Flu ficar em primeiro. Só o segundo lugar eu acho que não baixa pro Fluminense. É essencial ficar em primeiro lugar nesse grupo. E eu acho que o Fluminense vai vencer por 2 gols de diferença, tá? Confio bastante aí por causa da discrepância dos times e por esse fator ficar em primeiro lugar. A gente tem um handicap menos 1,5 pagando 1,8 para que o Fluminense vença por 2 gols de diferença. Então essa vai ser a nossa dica do Tips. Muito bem, então dica dada aí para Fluminense e União Espanhola. Acreditamos aí na vitória por pelo menos 2 gols de diferença do Flusão. Sim. Bom, vamos falar de outro carioca, mas na Libertadores, né? Botafogo e Estudiantes, jogo decisivo para o Botafogo, né? Que só tem 2 vitórias contra o mesmo time, né? Que foi o Carabobo. Agora tem Estudiantes e Universidade do Chile. O jogo é quarta, até às 9h30 da noite, tá? Correção do horário aí. Sim. É jogo lá no Newton Santos, né? Vulgo Engenhão. Ainda bem que o jogo não é de 3 horas, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena. Tem um fator muito interessante aí do Botafogo a se destacar, né? O time vem numa melhora, isso é óbvio, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O que eu quero destacar é na tabela de classificação, a gente precisa analisar direitinho aqui esse grupo, que é justamente o primeiro, né? Qual é a grande questão aqui? O Botafogo ele tem 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. Mas as 2 vitórias foram contra o Carabobo. Ele já jogou contra o Carabobo. E no caso, Estudiantes e Universidade de Chile... Agora são os caras espertos, né? Oh, meu Deus. Estudiantes e Universidade de Chile, que estão à frente do Botafogo, ainda vão enfrentar o Carabobo, que já é o lanterna ali, já não joga mais por nada, bem dizer, né? Então, qual é a grande questão?
Vamos considerar que Estudiantes e Universidade de Chile vencerão seus jogos contra o Carabobo, que é meio que dá a lógica. Levando em consideração isso aí, o Botafogo, ele precisa vencer os outros 2 jogos, né? Isso. Porque a gente já pode botar aí Estudiantes com 12 e Universidade de Chile com 10. Então o Botafogo, ele tem que vencer seus 2 jogos e agora deu uma empolgada, né? Eu acho que ele tem ainda depende chances, de si, né? Porque se ele vencer os 2, ele chega a 12. E assim, é importante destacar, os 2 em casa, né? É. E a Universidade do Chile tem o Carabobo, vai chegar a 10 no máximo. Então ele ainda Sim. tem essa... Ainda depende de si, mas não pode mais tropeçar, né? Se ele vence os 2 jogos, ele fica em primeiro lugar. Os 2 jogos dentro de casa. E aí eu acho que é importante considerar que os 2 times vão sim vencer o Carabobo. Por isso que é importante o Fogão, de fato, vencer esses 2 jogos em casa. E o Botafogo é muito forte em casa, tá? A gente vai ver aí que fez 4-0 no Inter. Aproveitou esse momento ruim do Inter também. Isso. Venceu o Carabobo, que foi a única vitória fora de casa do Renato Paiva. A única vez também que o Botafogo fez gol. Mas em casa, ele teve derrota fora também para o Bahia, mas em casa ele venceu o Capital, Copa do Brasil 4-0, venceu o Fluminense 2-0, aí fora perdeu, né, para Estudiantes e Atlético Mineiro, mas empatou com o São Paulo, mas um jogo que ele merecia vencer, foi melhor. Aí fora, perdeu de novo pro Bragantino. Que já estava meio ruim, né? E venceu o Carabobo. Em casa, venceu o Carabobo e antes também, eu acho que teve outro jogo em casa, venceu o Juventude. Nos últimos 6 jogos em casa, ele tem 5 vitórias e 1 empate. E assim, conseguindo marcar, marcou 2 contra o Juventude, 2 contra o Carabobo, 2 contra o São Paulo, 2 contra o Flu, 4 contra o Capital e 4 contra o Internacional. Marcou pelo menos 2 em todos os jogos. É isso. E Estudiantes de La Plata? De La Plata. Como Perdeu, né, para o Rosário Central, 2-0. Venceu a Universidade do Chile fora de casa, né, 3-0. Foi um grande resultado aí do time argentino, né, encaminhando a classificação. Perdeu de 4-0 para o Argentino Júnior, né, mas é meio complicado, porque na Argentina tem... No Brasil tem também, mas na Argentina tem muito de fato poupar no campeonato local todo mundo e jogar com força máxima na Libertadores, né? Então até a gente fica com uma dificuldade de fato levar em consideração os jogos pelo campeonato argentino entre jogos da Libertadores, né? Porque de fato o time coloca muita atenção aí na competição internacional. Então, apesar dessa sequência ruim, né, local, o time venceu o Botafogo, venceu 2 jogos contra o Colo-Colo, então é um time que... Universidade do Chile, não? Universidade do Chile, né? O Colo-Colo é do outro grupo, do Fortaleza. Sim. Mas é isso. É isto. Vamos lá, momento Bet Nacional. Cara, aí vamos lá. As odds vão ser essenciais para a análise desse confronto. Por quê? A vitória do Botafogo, ela já paga bem, paga 1,96. Eu tô confiante no Fogão, tá? Tô confiante no Fogão. Mas, ao mesmo tempo, pra gente buscar qualquer coisa mesclando dupla hipótese, não vai ter muito valor assim. Né? Este é o ponto aqui para esse confronto, tá? A odd da vitória tá boa, mas por dupla hipótese já não tá porque, tão tipo assim, vamos lá. Se a gente discutisse aqui dupla hipótese do Botafogo e menos de 3,5, não tem odd. Então corta. Até porque eu acho que o Estudiantes aqui, ele vai buscar mais um empate. O empate para o Estudiantes estaria de bom tamanho. Aí você pode dizer, Matheus, 1,5 gols, ele tem uma odd interessante já. Eu concordo. É verdade. Mas, velho, 1-0 Botafogo para mim é um palpite tão viável, mas tão viável, que seria justamente devolver o 1-0 lá do Estudiantes. Então, assim, vamos lá. Tem 2 análises aqui para esse jogo. O 1,5 eu gosto, tá? Por causa da... Uma odd 1,5 pré-jogo, eu acho que ela é interessante para o mais de 1,5 gols. Mas, cara, considerando que a gente tem uma odd do Botafogo 1,96, eu vou entrar na questão do custo-benefício. Aqui, o lucro é praticamente o dobro, tá? E eu tô confiando muito nessa vitória do Botafogo. E eu não descarto um 1-0. Eu acho que é um palpite muito viável para esse jogo. É 1-0 Botafogo. Então, pelo custo-benefício, eu fico com a vitória do Fogão. Mas fica aí o destaque também para o mais de 1,5 gols. Porque vai que eventualmente o Fogão tropece e o jogo seja 1-1, por exemplo, né? E aí fica a alternativa do apostador. Gosto muito Temos do duas boas, né? Aí vai muito da confiança e porque eu tô confiando muito nesse pessoal. Cara, eu confio mais na vitória do Botafogo do que no 1-1. Eu acho que 1-0, pra mim a comparação é muito clara, é essa aqui. Eu acho mais provável ser 1-0 Botafogo do que 1-1. Então por isso eu prefiro a vitória do que o mais de 1,5 gols. É isso. E se for 2-0, é a vitória do Botafogo, obviamente, né? Então, vamos na vitória do Fogão aí, pagando 1,96, que a odd é muito boa. Muito bem. Então, dica dada aí para Botafogo e Estudiantes. Confiamos aí na vitória do Alvinegro, né, do Fogudo. Bom, vamos falar de São Paulo e Libertad, pela Libertadores, né, jogo quarta, 9h30,
lá no estádio do Morumbi, né? Quinta rodada, o São Paulo está muito bem aí na competição nacional. Enfim, mas perdeu a sua invencibilidade aí para o Palmeiras. Golzinho no último minuto, de novo, perdendo. Vitor Roque fazendo mais uma vez aí o São Paulo sofrer neste ano. Bom, vamos para o nosso Game Arena, porque o Tricolor tá muito bem na Copa Libertadores, líder com autoridade, e vai pegar um Libertad aí que vive um momento bem ruim, tá? Lá no seu grupo, o São Paulo é o líder com 10 pontos marcados, salvo engano. Não, o São Paulo era o único com 100% de aproveitamento, ele não é o único invicto. Mas eu acho que é o único com 10 pontos, né, inclusive, posso estar enganado. Não, o Palmeiras tem 12, não, o Palmeiras o Palmeiras venceu... É o Palmeiras que tem 100%. É o Palmeiras que tem 100%, confundi, peço desculpas. Mas o São Paulo tá ali, muito bem, com 10 pontos marcados, né, a classificação já está praticamente encaminhada, mas é importante ficar em primeiro lugar também, né, obviamente. Isso. E tem um jogo em casa contra um Libertad pela frente. Então, tá bem acessível aí, tá tranquila a situação do Tricolor paulista nessa Copa Libertadores. Como chega o São Paulo, viviam, cara, eram o quê? 9 jogos sem perder, se não me engano, não era 10 jogos sem perder. Não, São Paulo não havia perdido nem no Brasileirão, que eram o quê? 11 jogos. 7 rodadas, 12 não havia perdido 12 jogos. Porque ele tinha Copa do Brasil. Era 7 do Brasileirão, 4 da Libertad, 1 da Copa do Brasil. Eram 12 jogos sem perder. Foi derrotado agora para o Palmeiras. Um resultado, assim, teoricamente até ok, mas é aquela coisa, é clássico, né? Isso. Gol no São Paulo agora, como empata demais, ele tá o primeiro time fora da zona de rebaixamento no Brasileirão. Cara, então... diga aí que loucura, né? Mesmo com uma derrota apenas, né, velho? Porque só tem uma vitória também. Esse é o ponto. Mas, assim, eu acho que o que a gente pode destacar do São Paulo de Zubeldia é jogos de poucos gols, né, velho? Ambas marcam não vem batendo, né? Com exceção desse jogo contra o Náutico, até assim, que destoou um pouquinho por ser Copa do Brasil, né? Teve um 2-1 ali com o Santos também. A gente observa num recorte recente aí, ó, dos últimos 6 jogos, só o do São Paulo e Náutico tiveram 3 ou mais gols, né? Isso. Normalmente até 2 golzinhos é a tônica em jogos de São Paulo. Muitos empates, então muito 0-0 e 1-1, acontece bastante. E nas vitórias, normalmente aí 1-0, 2-0, 2-1 no máximo. Bom, vamos ver o Libertad, né, que é o segundo colocado do grupo, né? Precisa pontuar aí para não ser ultrapassado pelo Tajeres. Aí até desse de gols. Pelo Alianza Lima, né? 1-0 perdeu do Luquenho, 0-0 com o Tajeres, 0-0 com... Como é isso aí? Cadê? O Tempetari. Tu conhece, não? Nunca ouvi Tempetari. Ameliano 0-0, que é parente do nosso amigo Steliano, né? A Ameliano. Que isso, que horrível essa piada. E perdeu para o São Paulo 2-0. O que é que eu quero destacar, já que seu foco é outro? 5 jogos seguidos sem marcar do Libertad, tá? 5 jogos sem fazer um golzinho sequer. 3 empates e 2 jogos. É o ataque, né? Cardoso e Santa Cruz. É o ataque de milhões de anos, né? É o Libertad ou o Olimpia? Eu sempre confundo os dois. Acho que é o Libertad mesmo. Não. Caramba, até eu me confundi agora, velho. Eu acho que é o Libertad. Enfim, tem o Oscar Cardoso e o Roque Santa Cruz. Abre o jogo aí e vê uma escalação aí. Eu acho que existe uma grande chance de ter poupado aqui, né? Diga-se de passagem aqui nesse jogo. Cara, enfim. É um dos dois, né? É um dos dois. Não, eu acho que é isso, pô. Agora a gente vai ter que trazer a informação. É isso mesmo, é aqui, pô. Tá aí. Oscar Cardoso e Roque Santa Cruz. Um ataque de milhões de anos. É porque tem também o Alianza Lima, que é Hernan Barros e Paulo Guerreiro. É que você Libertad e Olímpia, eu confundo. Tudo alvinegro, né? Alvinegro do Paraguai. Bom, vamos lá. Vamos pro nosso momento, Bet Nacional. Vamos lá. A vitória do São Paulo, que seria o mais lógico, paga muito pouco. E assim, o São Paulo ele tá bem confortável, né? E o São Paulo é a cara de pode ser um 0-0, 1-1 esse jogo aqui, não descarto. E aí, é uma parada um pouco parecida com a do Botafogo. Porém, assim, apostas diferentes. Eu acho que a vitória de São Paulo pode ser uma boa, tá? Para o apostador que quiser confiar aí mais no tricolor paulista. Mas, vamos aqui, Fábio, mano, no menos de 2 pontos em gols. Aqui eu já acho mais confiável essa questão dos gols. Porque a gente também tem um fator Libertad. O fator São Paulo já condiciona muito para isso aqui. Bateu em 5 dos últimos 6, esse menos de 2 pontos em gols. Mas o lado do Libertad é ainda mais evidente, velho. É um time que não marcou gol nos últimos 5 jogos. E o São Paulo já tá meio que numa situação confortável. O empate pro São Paulo, eu acho até que já classifica matematicamente, né? Dependendo do outro resultado ali. Cara, então esse jogo ele pode muito bem ser 0-0 ou 1-1, tá? Muito, muito, muito. Tem a cara, inclusive, de ser um 0-0 ou 1-1 eventualmente. E se for pro São Paulo vencer, eu acho que não vai fugir de 1-0 ou 2-0. Na pior das hipóteses seria um 2-1 e é onde a gente levaria fumo aqui, ao meu ver. Então, eu gosto mais do menos de 2.5 do que a vitória do Tricolor. Mas fica aí as duas opções. A gente vai aqui, mesmo a odd sendo um pouco menor, não é uma discrepância muito grande de odds também, então o fator custo-benefício acaba não impactando tanto, eu acabo preferindo de fato aqui o menos de 2.5 gols. O dupla hipótese, menos 3,5. Não tem odd, né? Essa seria a grande pedida do confronto. O ideal, né? O aqui, ó, dupla hipótese, menos 3,5. A odd é só 1,31. É uma probabilidade muito alta. Então vamos ficar aqui no menos de 2.5 mesmo, que eu acho que é melhor. Muito bem. Então, nossa sugestão de aposta aí para São Paulo Libertad, under 2,5 para esse confronto pela Libertad. Para fechar, Libertad, né? Atlético Nacional e Bahia, jogo lá na Colômbia.
Jogo quarta, Jogo 9h30, lá no duro Atanásio demais. Girardot, quinta rodada. É o líder contra vice-líder, mas... E do melhor grupo dessa Libertadores. do grupo mais equilibrado, né? A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena. A gente já cravava esse como um grupo da morte e, de fato, está sendo o grupo da morte e o melhor grupo em termos de emoção, velho. Por quê? Primeiro de tudo, só relativizar aí, ó, o Bahia vinha muito bem, eram 5 vitórias seguidas, né, salvo engano até, perdeu seus últimos 2 jogos e o Atlético Nacional 24 jogos sem perder. Cara, esse famigerado aí, grupo da morte, que é o nosso querido grupo F, todos com chance de classificação. O Nacional, que é o lanterna, tem 4 pontos, o Atlético Nacional, que é o líder, tem 7. Então, cara, que coisa, viu, velho? É um grupozinho muito bom. O Bahia acabou se complicando, né, um pouquinho, porque, cara, ele fez um primeiro turno do grupo, digamos, com 7 pontos, mas ele já tá correndo risco aí, ele pode terminar essa rodada fora da zona de classificação, né? Isso. Existe uma grande probabilidade disso acontecer. Se ele perde o Intervence... Até porque esse jogo fora de casa contra o Atlético Nacional, cara, é muito dureza. O Atlético Nacional em casa é muito forte, né, velho? É isso, não perdeu no ano, né? Jogando como Ganhou mandante. quase todas, inclusive. Já não perde há muito tempo. Ele fez gol em todos os jogos também em casa, né? E na Libertadores ele fez 3 no Inter e 3 no Nacional. E assim, criando pra mais até. Pois é. Não é que ele perde pro Bahia, mas foi 1-0 fora de casa. Foi fora, né? É uma grande discrepância o Atlético Nacional em casa e fora, né, velho? Cara, até se a gente bota aí os jogos do Campeonato Colombiano na conta, tá? Ó, Fábio já destacou aí que ele meteu 3-1 no Internacional e 3-0 no Nacional do Uruguai, mas no Campeonato Colombiano. Meteu 2 contra o de Janeiro, 2-1. Aí, 3-0 contra o Deportivo Pasto, empatou ali o clássico fora de casa contra o Independiente, né? Ó, mas ele mete 3 no Deportivo Pasto, ele mete 4 no Boyacá Chicó também, aí empatou o Milionários ali, um clássicozinho. Esse jogo contra o Inter a gente pode relativizar porque foi fora de casa, aí venceu em casa o União Madalena por 1-0, o 3-0 no Nacional do Uruguai. Então, cara, é absurdo. Dentro de casa é um time, assim, excepcional. É uma tarefa muito Vem de várias dura. vitórias seguidas, né, em casa, então realmente... E marcando muitos gols, né? Marca 4, 3 com muita frequência. E o Bahia, né? O Bahia que vinha numa boa sequência, né? Aí teve o jogo contra o Nacional, que foi o que destoou, né? 3-1, tava vencendo por 1-0 e em 3 contra-ataques o Nacional matou o jogo, fez 3-1. Antes aí é um jogo que foi com um time misto para reserva, né? 3 titulares só. O Flamengo até foi com mais peças titulares, né? Foi 1-0, inclusive a gente falou que era jogo para poucos gols, né? Porque eram times que deviam poupar e deu o green aí na nossa aposta. Bom, antes venceu o Botafogo em casa, 1-0, muito bem, né? Várias vitórias por 1-0. Paysandu, Palmeiras fora de casa, um grande resultado. O próprio Atlético Nacional em casa, Ceará também em casa por 1-0. E antes também ali pelo Campeonato Brasileiro ele perdeu para o Cruzeiro fora. Então tem esse outro detalhe, né? O Bahia fora também. Deixa a desejar, mas um pouco. Ele até venceu o Palmeiras, né? Foi um ótimo resultado, mas ele perdeu, né? De quem ele perdeu? O quê? Volta Foi aí. o 3-0 pro Cruzeiro, pô. Cruzeiro, ele perdeu pro Cruzeiro, ele teve outras derrotas também fora de casa, né? Então, um time que... É que nem o Atlético Nacional também, ele é muito mais forte em casa do que... Só que o Atlético é muito mais destoante, né? Ele é realmente 100% em casa e 0% quase fora. Eu acho que o fator Atlético Nacional é o que pesa mais nesse jogo aqui, de fato. Momento Bet Nacional, favoritismo do Atlético Nacional. E assim, a odd, ela... É atrativa, né? Ela é atrativa, mas é complicado, porque é uma vitória seca. Cara, o Bahia não é um time tão bobo assim, né, velho? O Bahia não... Quer dizer, o Bahia não é nada bobo, eu caracterizaria dessa forma. Tem 2 derrotas seguidas, esse é o ponto, e o Atlético Nacional é muito forte em casa. Eu acho que o Atlético Nacional vai vencer esse jogo, tá? Mas eu não descarto um empatezinho com gols, não. 1-1, 2-2, pode ser que acabe pintando. E assim, fica aí como alternativa para o apostador que quiser cravar a vitória, mas eu enxergo mais valor, e eu acho que é muito difícil essa aqui da rede, o dupla hipótese Atlético Nacional com mais de 1,5 gols. Aqui a gente já tem um odd de 1,62. E por que eu prefiro isso? Cara, a gente vê que os jogos em casa do Atlético Nacional eles são muito movimentados. Mesmo que o Atlético Nacional vença, eu não imagino que seja 1-0. E qual é a grande questão? Eu até acho que seja mais provável 1-1, 2-2 do que só 1-0 Atlético Nacional. Considerando uma vitória do Atlético Nacional, eu acho que é jogo para 2-1, 3-1, um 3-0 se o Atlético tiver um dia muito inspirado. Então, essa aqui a gente abre mais o leque de possibilidades que a gente vai colocar empates com gols na conta, que ao meu ver são viáveis. 1-1, 2-2, até o 3-3 eventualmente, né? Teve um Inter e Nacional do Uruguai, foi 3-3. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, um jogo movimentado. O Bahia, ele cria muito. É verdade que os jogos do Bahia eles são de poucos gols, mas o Bahia cria muito normalmente, né? Então, eu acho que teria ser uma partida movimentada, um jogo bom. Gosto bastante dessa opção aqui e considero a melhor dessa quarta-feira. Por isso que selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí. Dupla hipótese Atlético Nacional, é só manter a lógica. Ele não perde em casa e 2 golzinhos no jogo. Eu acho que a parte mais difícil são os 2 gols no jogo, não é nem a dupla hipótese.
que eu acho que vão vir também com certa tranquilidade. Muito bem, então de cada aí para esse confronto pela Libertadores, a gente encerra essa edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando, segue a gente nas nossas redes sociais, tá? @TVBetOficial. Você que tá no YouTube aqui, se inscreve no canal, super importante. Ativa o sininho, dá aquela curtida aí para ajudar a engajar esse vídeo e também comenta, tá? Qual é a boa para você nesta quarta-feira de futebol na Europa e também aqui na América do Sul. Valeu, Matheus Montenegro. Fábio. Valeu, galera. Sempre lembrando, aposta em entretenimento, não é investimento, jogue com responsabilidade. É nóis. Tamo junto.